Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Aceitar e crer somente em Jesus, que para me salvar morreu na cruz, e ao chamar-me para eterna luz, está pronto a responder. Está pronto a responder. É meu dever. Ensinar a vida de retidão, levar consolo à alma em aflição, ler a palavra com meditação e orar ao anoitecer, e orar ao anoitecer. É meu dever. Alegrar e honrar a Deus, meu Senhor, que ao mundo deu seu Filho em amor. Temer e amar sempre ao meu Salvador, assim no meu viver, até quando eu morrer. É meu dever. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova, meu Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor, também da transgressão
expressão que oculta a força. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Oração de Davi no Salmo 139, versículo 23 e 24. Oração de um homem cujo coração era segundo Deus. Vejamos isto, nós sabemos que este programa é culto para muitas famílias. É um culto de adoração a Deus e de ensinamento espiritual para centenas e centenas de famílias, conforme temos vários testemunhos de famílias que se põem ao redor de seus receptores para receberem o consolo de Deus, instruções de Deus, através deste programa, o que muito nos responsabiliza. Pensemos então um pouquinho, irmãos preciosos, um homem que tinha um coração segundo Deus, Davi, orando desta maneira: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me. No Salmo 23, Davi, reconhecendo-se a si mesmo, porque nós devemos reconhecer, nos identificar no corpo de Jesus, a nossa posição como filhos de Deus, como ovelhas do Senhor. Ele diz: o Senhor é meu pastor. E ele disse: esse pastor me guia às águas tranquilas. Queremos fazer menção de opções apresentadas por credos, por religiões. Por exemplo, você preferiria ser guiado por outros através de espíritos de pessoas que já morreram? Bom, naturalmente, há muitos que têm vivido assim e que buscam reuniões para serem dirigidas em seus negócios, em seus assuntos de casamento, uma coisa tão sublime, tão séria como o casamento. E querem saber como agir, como fazer, através de espíritos de pessoas que já morreram. Bom, nós respeitamos a crença de cada um. Nós não condenamos as pessoas. E muitas delas são boas pessoas. São pessoas bem intencionadas. Então elas querem ser guiadas na vida desta maneira. Há outros que vão ali e querem ver a sua sorte, ver o seu destino através de uma bola de cristal. Outros querem consultar acerca do casamento o horóscopo. Infelizmente, muitos, depois de casados, vão consultar a quem? O horóscopo, os seus signos, e vão descobrir, tarde demais, que então não deveriam ter casado-se com tais e tais pessoas, de signos que não combinam. Ouvintes, vamos pensar agora um pouquinho na pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus. A bússola infalível. Esse Espírito Santo diz na Bíblia que
nós não devemos consultar aos mortos. Ele diz que quem faz isto é abominação ao Senhor Deus. Esse Espírito Santo diz que nós não devemos ir aos cartomantes, aos adivinhos, adivinhadores, aos feiticeiros, para solucionar os nossos problemas, para segurar o marido ao seu lado ou a esposa, fazer com que aquela moça se apaixone por você, ou qualquer outra coisa assim. O Espírito Santo não faz estas coisas, ele não aprova estas coisas. O Espírito de Deus não dirige a tais pessoas que buscam a outras direções a não ser a dele. Isto é certo. Se você vai a um médico e vai a outro médico e vai a outro médico ao mesmo tempo sobre o mesmo caso, então aqueles médicos, cada um por si, diria: bom, meu filho, você tem que escolher quem é que vai tratar de você, ou uma coisa ou outra. O Espírito Santo de Deus, pela mesma forma, ele quer seu todo. Ele responsabiliza pelo seu destino. Ele te orienta através da palavra de Deus nos mínimos detalhes da vida. Como ser esposa, como ser jovem, como enfrentar a mocidade, fugindo da paixão da mocidade, como ser um pai de família, como ser um patrão, como ser um servo, como ser um governador, um presidente, como ser soldado, policial. A Bíblia ensina, o Espírito Santo ensina. A Bíblia deve ser a regra de fé de todos os cristãos. Agora, não interpretada por homens, porque o próprio Espírito Santo é quem interpreta a Bíblia no seu coração. A sua vida é a interpretação da Bíblia. A sua vida interpreta as Escrituras. Agora vamos lembrar do que Paulo disse: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Bom, com isso São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, está dizendo que aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo de Deus não são filhos de Deus. Quem está dizendo é São Paulo, na carta aos Romanos. E com muitas outras referências nós podemos provar isso. Mas esse mesmo São Paulo fala de uma adoção. Daqueles que antes consultavam a ídolos mortos, a espíritos diversos, mas foram resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, recebem esse espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, Deus é suficiente para nós. A sua palavra é suficiente. Nós não precisamos de outras coisas. Mas mesmo dentro da Bíblia, há muitos que querem se dirigir por profecias. Agora já estamos falando dos dons carismáticos. Aquela reunião que você vai para ver se aquele casamento é da vontade de Deus. Uma certa feita, uma moça me procurou, querendo ouvir a voz do Senhor, se estava bem ela casasse com um moço descrente. Era muito bom o moço, tudo mais, mas não era um crente. E ela queria que eu fosse orar com ela, até transbordar em línguas estranhas, e depois dar uma profecia para ela, se aquilo era ou não da vontade de Deus. Eu falei: vamos, minha filha, vamos ouvir a voz do Senhor. Abri a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6,
e li que comunhão da luz com as trevas, dos filhos de Deus com os filhos de Belial. Que comunhão há com a pessoa que é dirigida com o Espírito Santo, com aquela que não é dirigida? E Amós diz: como podem dois andar juntos se não estão de pleno acordo? Ela diz: pastor, eu queria ouvir a voz do Senhor. Eu disse: minha filha, então a Bíblia Sagrada não é a voz do Senhor? Aí é onde estão enterrados os pentecostais, como vestruzes que enterram a cabeça na areia e deixam todo o corpo de fora, pensando que com isso estão escondidos de Satanás. Com isso estão escondidos do inimigo. Com isso estão escondidos do engano. Não. Apenas a cabeça está escondida na areia. Todo o corpo está de fora, exposto, à mercê do inimigo. Não podem ver mais nada. Se a palavra de Deus não é suficiente, o dom é suficiente, não é? Dom é dado sem arrependimento. Já foi o tempo que Deus sustentou a sua igreja através dos dons, porque isso se concerne à era da igreja. Houve o tempo de Lutero que ele sustentou apenas com a mensagem da graça, que a salvação era de graça. Mas depois veio Wesley dizendo que tinha que haver santificação. Logo vieram os dons, mas agora não. 1 Coríntios diz: quando vier o que é perfeito, tudo isto será aniquilado. O que é perfeito é a palavra total, o cumprimento da palavra, incluindo todos os rudimentos, começando pelos rudimentos, pelo seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, conhecendo a unicidade de Deus, vendo um profeta na Bíblia Sagrada. Mas se nós não precisamos ninguém para nos dirigir, por que então temos de ter um profeta? Esse profeta vem justamente para nos mostrar estas coisas. Ele mostrou tudo isso e saiu fora de cena. João Batista mostrou o cordeiro e saiu fora de cena. O profeta veio, mostrou a verdade, mostrou o cordeiro, mostrou a palavra, revelou os 7 selos do Apocalipse e saiu fora de cena. Agora é com você. Deus tem dado pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, para quê? Para enriquecê-los, para com que eles façam o futuro de seus familiares, não é? Não, para segurarem o povo em torno de si, não, para aperfeiçoamento deste corpo. Cada homem de Deus diminui para que Cristo se manifeste no povo, nas pessoas. Se ele não se diminuir pelo Espírito Santo, por uma divina vocação, Deus o tirará de cena, de uma forma ou de outra. Mas eleitos terão que ter vida própria. Quando Deus estabeleceria o seu concerto com o seu Israel, o Israel espiritual de Deus, está escrito em Hebreus capítulo 8, versículo 10, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. A essas alturas João vem e diz: e a unção que vós recebestes, o batismo do Espírito Santo que vós recebestes, dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou,
assim nele permanecereis. Unção, eu não estou falando de emoção. Eu estou falando de unção, não de emoção, não de sensação. Eu estou falando de unção. Quando um homem era ungido no Velho Testamento, o óleo era derramado sobre ele, sobre sua cabeça, e ia até as orlas dos seus vestidos. Ele era banhado no óleo. O óleo é o Espírito Santo. E Davi disse: unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E eu deixarei de estar procurando Deus, porque Deus está em mim. Eu deixarei de estar especulando, de ser um garimpeiro de Deus, um garimpeiro da verdade, porque já tenho encontrado a verdade. Ela está em minhas mãos. Paulo disse, ela está junto do seu coração. E na sua oração com lágrimas, ele disse, para que Cristo habite em vós. E esse é o mistério de Deus, esperança da glória, Cristo em vós, vos ensinando todas as coisas, sob orientação, minha filha, sob orientação do Espírito Santo. Deus te dirige no seu casamento. Meu filho, sob orientação do Espírito Santo, a bússola dos profetas, a bússola dos apóstolos, a bússola de todos os santos, Deus te dirige no seu casamento, em todos os seus passos, o que você deve estudar, o que você deve fazer. Os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. Quando o Senhor diz para ele, para, ele para. Quando o Senhor diz para ele, vamos, ele diz, vamos. E sempre assim, sempre descansando no poder de Deus. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, estou seguro. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Diga no seu coração, Senhor, dá-me do Espírito Santo, e eu serei guiado fielmente por todos os dias da minha vida. Ordena os meus passos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Guia-me, meu Salvador, sempre me conduz, Senhor. Certo, firme e forte estou, pois contigo andando vou. Guia, guia, sempre guia, Salvador. Ternura e com amor, guia-me, meu Redentor. Guia-me, meu Redentor. Com
sempre em ti. Bom auxílio concedi. Ó, dirige-me, Senhor, neste mundo enganador. Guia, guia, sempre guia, Salvador, com ternura e com amor. Guia-me, meu Redentor. Guia-me, meu Redentor. Tu me guiarás a mim até chegar da vida o fim, para a terra do fulgor, na presença do Senhor. Guia, guia, sempre guia, Salvador, com ternura, com amor. Guia-me, meu Redentor. Guia-me, meu Redentor. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo eu tenho a melhor guarida e da morte não temo label. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, ele diz: "Sê firme no avançar". A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus.